muito bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. E aqui eu tô agora com um time de peso. Consegui reunir alguns dos melhores treinadores do país para conversar um pouquinho sobre as principais perguntas que vocês têm. A gente não vai ter muito tempo, tá? Então, 40 minutinhos. A gente vai falar sobre 3 assuntos. A gente vai começar com o cenário do esporte no Brasil. Eles estão há... Éder, tá há quanto tempo? No Cross? 8 anos, Neto. 9 anos, Beto. 9 anos, João? 11 anos, João. Então, eu tô aqui com os caras que, vivem isso há muito tempo, alguns dos mais experientes. Então, a gente vai começar com isso. Cenário do esporte no Brasil e o que eles acham que pode vir por aí no futuro. Segunda pergunta vai ser, a gente tá no TCB, a gente tá gravando aqui e muitos de vocês almejam chegar aqui um dia. Então, o que é preciso para alcançar alta performance? O que é preciso para eventualmente se classificar para o TCB? Terceiro ponto, a pergunta que vocês fazem toda hora: por que a gente ainda está atrás em relação aos outros atletas do mundo? Beleza? Então vamos começar. Cenário do esporte no país. Vindo até aqui e daqui para frente. Neto, começa você. Então, eu acho que a gente evoluiu muito. De uns 3 anos para cá, foi uma evolução enorme. Não só na parte de atleta, mas como na parte de coach. Eu, como coach, me coloco nessa. A gente aprendeu muito mais, a gente conseguiu ter acesso a algumas coisas que a gente não tinha no começo. E quanto mais a gente aprende, mais a gente consegue passar. Então, a primeira coisa que eu acho que o cenário, quanto melhor o coach ficar, melhor os atletas vão ficar. E a gente consegue ter esse crescimento dos atletas. Então, assim, o nível dos meus atletas de 2 anos para cá é melhor porque eu, particularmente, tentei me tornar melhor. E aí o que acontece? Se eu me torno melhor, o atleta ele torna melhor, o do Beto... Então, aí um puxa o outro. Isso aqui só é melhor se eu tenho os melhores competindo. Então, assim, Kaique machuca as costas. Aí o cara fala assim, puta, ainda bem que o Kaique saiu. Lógico que não. Graças a Deus está todo mundo inteiro e está todo mundo um puxando o outro. Ninguém evolui se não tiver ninguém melhor ou igual a ele. Então eu acho que o cenário é promissor. Eu já? Vai. Então, cara, eu acho que o nível cada vez vai melhorando, né? Pelo simples fato, justamente que o Neto estava falando, desse efeito em cascata, né, da concorrência. Concorrência que eu digo, concorrência entre os atletas. Assim, eu acho que os treinadores estão evoluindo sempre. A ideia do aleatório, de não, hoje vamos fazer qualquer coisa, vamos melhorar, vai ter um TCB daqui a tanto tempo, vamos fazer o odd tal. Não, acabou isso. Porque existe sim a profissionalização do esporte, porque alguns atletas agora estão ganhando a vida com isso, os coaches, os treinadores estão ganhando a vida com isso. São treinadores, são empresários, existem empresários ganhando com isso. Ou seja, cada vez mais o esporte vai tomando de conta de um cenário mais profissional. E quando você profissionaliza, fica bom para todos os lados. O produto final, que é o atleta, ele evolui, não tem como. Porque o treinador evolui, o empresário investe mais, a mídia, né? Poxa, quem diria, o João, o mais antigo, a gente aqui, que há 8 anos atrás teria tudo isso aqui voltado para um campeonato, né? Teria um mundo do cross parando para um mundial, né? Que começou do jeito que a gente sabe que começou. Então eu creio que é o começo de uma, não de uma era, de uma nova página que está sendo virada, onde o Brasil estava realmente um pouco atrás. Está muito nivelado, porque eu não falo que o brasileiro tá modificando alguma coisa, não. Eu acho que o Brasil está se interessando mais porque o mercado está exigindo e ele está vendo que tem retorno. Não, se tem retorno, então vou investir meu tempo, vou investir meu dinheiro, vou estudar, vou pesquisar, e o atleta é o produto, o empresário ganha, todo mundo ganha. Eu acho que logo logo a gente está tão bem quanto outros países. Acho que já estamos num caminho muito bom. Acho que o efeito cascata, que é algo que eles citaram aí, é fundamental para o desenvolvimento, né, de qualquer esporte. Porque você começa as coisas começam a ficar boas, os atletas começam de ponta, de alto rendimento, começam a sair bem. Consequentemente, futuros patrocinadores vão querer chegar, nosso esporte hoje já conta com alguns patrocínios legais. Mais pessoas se interessam, desenvolvem, e eu acho que a gente chega até na base.
o Neto aqui, o Alberto Neto, tem 2 netos aqui, né? Hoje tem um trabalho muito forte na base e eu acho que isso aí também que vai fazer muita diferença no nosso esporte. No Brasil, eu acho que a gente tem uma dificuldade de valorizar esforço, né? A gente só valoriza resultados. Isso que acaba também atrasando, que não é um fato só do CrossFit, tá? Acho que qualquer esporte a gente vai olha o futebol, mas os outros esportes a gente esquece um pouco, às vezes, de valorizar. A gente precisa de dar um tempo para poder as coisas caminharem. Eu acho que, cara, nosso esporte já evoluiu muito de anos atrás. Esse efeito cascata, a gente hoje tem acesso a modelos, métodos de treinamento que talvez a gente não conhecia, equipamentos que antes a gente também não conseguia chegar, curso, então todo mundo mesmo está buscando conhecimento, o que os melhores estão fazendo. Acho que essa acessibilidade também faz muita diferença. Acho que o caminho é esse. Abrindo o viés, com licença, o Beto falou uma coisa importante, eu acho que o Alberto, que já morou um tempo fora, enfim, conhece mais. Quando a gente vai para um mundial ou alguma coisa, e você vai na imigração ou em algum lugar ver uma pessoa mais forte com um atleta, cara, você é parado para saber, pô, mas você é atleta de quê? Nossa, que legal, você treina quanto tempo? Você come o quê? Quantas horas você treina por dia? Aqui já é um julgamento bem diferente, né? O que é que você toma? Nossa, isso não machuca? Nossa, é mais ou menos isso, né? Pô, às vezes é de preguiçoso, né? O cara que não escolheu nada pra vida dele virou atleta. Às vezes não. Eu tava falando com um menino aqui embaixo, ele tem 16 para 17, e ele... Molecada, quando entra nos 17, 18, é aquela briga entre ir pra faculdade e curtir com os amigos ou realmente virar o esporte. Eu sou muito do esporte, acho que todo mundo tá aqui vai concordar com isso, que o esporte ele vai formar o cara de alguma forma melhor. Se ele não ganhar, tá tudo certo. Pelo menos ele teve pessoas boas no caminho dele, ele se tornou uma pessoa melhor, respeitou os mais velhos. Então, assim, pra mim, eu acho que essa molecada que tá vindo agora, esses teens aqui, ter a gente como coach, ou amigos, ou mentores, é muito importante. Então, é uma transferência de valor, né? Então, assim, o Beto falou que o brasileiro, ele só quer saber quem ganha. E é muito fácil, porque às vezes, tipo, o cara não vê quem ficou em segundo, ou a dificuldade do cara chegou até aqui. Que a maioria das pessoas que estão aqui abrem mão de muita coisa para estar aqui. Abre mão de horas com o filho, abre mão de horas de lazer. A gente, eu adoraria estar em casa com a minha filha, com certeza todo mundo queria estar em casa, mas a gente abriu mão para estar aqui, porque a gente ama esse esporte. Então, o cara vem falar, o atleta fulano de tal não foi bem, pelo amor de Deus, velho, não foi, ele foi bem. A gente tem que valorizar o esforço de cada um, acho que o Beto falou isso certo. É muito cultural, né? A gente vai demorar um pouco, ao Brasil de uma maneira geral, né? O reconhecimento do esporte de uma maneira geral. João, você? É assim, o que eu vejo no cenário é que, como o Neto falou, na verdade várias áreas, pela concorrência, pela massificação, começaram a se profissionalizar. Vai desde do atleta, né, dos melhores coaches, como estrutura de um boxe, que isso faz muita diferença para um atleta também evoluir, como uma própria competição. O que era o TCB em 2000, lá atrás. Então, aquelas pessoas que não se profissionalizaram, saíram, começaram a detalhar, e o detalhe fez a diferença, né? A concorrência aumentou entre os atletas, hoje não tem mais espaço para um atleta que não está treinando, que não está querendo evoluir, não tem espaço para uma competição que é amadora, não tem. Então, assim, a massificação acho que ajudou muito o cenário do esporte em você profissionalizar um ambiente e vai evoluindo todo mundo junto, né? Você abre um boxe, se você não tem uma boa estrutura no boxe, você já não vai conseguir manter aquele boxe por muito tempo. E aí o esporte vai ganhando com isso, evoluindo em todos os ambientes. Acho que para mim isso a massificação foi o principal aí em relação a todas as áreas, entendeu? No começo, principalmente pro acesso da grande massa, né? Da galera que vai sim, só pra qualidade de vida e saúde, era meio que largado, né? Sim. Era aquele negócio ogrão mesmo. Por exemplo, lá no boxe, o Nando, a Bunker hoje, né? A antiga Sampa tá desde 2013, eu acho. Nando atendia a galera suado no meio do treino. Sim, não tinha recepcionista, sabe? Não, fica aí, senta aí. Imagina hoje, se alguém chega no boxe. Não, senta aí. Eu não tinha recepcionista. Então. Não era isso. No começo não era assim, né? Não tinha aplicativo, não tinha nada disso. Isso aí só é consequência do sarrafo que vai subindo. Quanto mais o sarrafo sobe, você precisa melhorar em todos os aspectos. A gente, quanto treinador, busca ser melhor. Mas todo mundo aqui vive o dia a dia do boxe. Então, tipo, cara, hoje você é o João Neto, as pessoas te respeitam. Então, eles chegam no teu boxe, eles esperam ver o João Neto
num padrão máximo de qualidade, entendeu? Então ele não espera um João Neto que vai atender ele, mesmo no dia a dia no boxe. Então acho que, cara, nosso esporte está evoluindo. Acho que a gente até falou a visão, assim, exemplo. Eu também dei esse exemplo. O brasileiro não valoriza tanto o esforço. Mas isso aqui não estou falando brasileiro porque eu me incluo nisso também, tá? Ao contrário, eu acredito que todos nós aqui somos apaixonados pelo nosso país. A gente faz tudo isso porque a gente acredita no esporte do nosso país. Mas eu acho que a nossa cultura tem que mudar, de todos nós, e começar a valorizar mais o esforço e quem está sofrendo ali no dia a dia. Bom, primeira questão resolvida agora. Para chegar aqui, eventualmente, o que um atleta precisa? O Neto já falou sobre abrir mão, né? Acho que esse é o primeiro passo, mas pode começar, Neto. Então, existe o cara que ele deseja ser o atleta e o cara que realmente é o atleta realmente nato. Ele não se importa com a colocação que ele vai estar, ou ele realmente gosta de treinar. Então, o cara para estar aqui tem que gostar de treinar, porque são horas de treino, eu vou abrir mão de muita coisa para estar treinando. E antigamente era muito fácil, até eu fui pro TCB. Então, 2014 eu estava no TCB, era meia dúzia de pessoas fazendo. Hoje não tem como mais você ser amador no esporte. Ou você leva isso a sério ou não leva. Então, assim, para chegar aqui, o cara tem que ter uma vida que proporcione ele a conseguir treinar. Tem muita gente que quer falar assim, eu quero ser atleta, mas o cara trabalha 8 horas por dia, 10 horas por dia. Eu acho que acontece com a maioria de vocês também. E eu falo, de verdade, pode ser que dê. Mas vai chegar uma hora que não vai dar mais para evoluir. No começo o cara até evolui, o cara põe a planilha aqui, compra a planilha e fala, legal. Mas dá 6 meses ele entra no platô, fala, não evoluo mais. Ou o cara tá quebrado. Então o cara tem que ter um tempo necessário para isso. Segundo, ele tem que escolher alguma coisa que... Ele tem que escolher isso porque ele gosta do esporte, né? Não é porque ele viu bonitinho lá o cara fortão e acha que o esporte é legal, não. Isso aqui é um negócio que você tem que gostar. Porque... tá na moda. Não, isso aqui não é moda, isso aqui vai ficar para sempre, a gente vai destruir isso muito. Mas o cara tem que gostar, não é fácil isso aqui. É muito maçante às vezes, tá? Então, primeiramente é isso. Na minha opinião abrir mão de algumas coisas, ter hora de treino e realmente gostar do esporte. Bom, cara, o Neto falou, foi bem sucinto, mas se a gente for... É a mesma opinião, assim, vai ser tudo a mesma opinião. Eu vou tentar modificar a resposta. A base vai ser sempre a mesma, vai complementando. Mas eu acho que o mal do brasileiro é imediatismo. A gente vive num mundo imediatista, né? Então, eu costumo falar isso muito, conversando, enfim, que as pessoas querem, por conta do celular, a mídia social, a gente tem tudo com um toque, com arrasta pra cima, então você tem tudo muito próximo de você. Então, quando você fala assim, hoje eu quero... Eu tava conversando até com o Diego isso hoje. Eu quero ir pro TCB. Legal, tá. Quando? Não, esse ano. Mas peraí. Faz quanto tempo que você treina? Aí quando você vai puxar a história, não dá. Peraí, não dá. Mas por que não dá? Porque eu preciso de tempo. Não, mas eu não tenho tempo, eu quero agora. Não, mas não é assim. Né? Então, hoje, um dos princípios de treinamento esportivo que mais deve ser respeitado é a continuidade, porque de nada adianta eu vou fazer um sistema de treinamento do João. Não gostei. Por que você não gostou? Não, porque eu não fui pro TCB. Mas quanto tempo você treinou com o João? Não, 4 meses, foi tempo demais. Filho, não. Então eu vou pro Neto. Por que não? Porque o Neto tem atleta A, B, C, D, e o Neto é bom, mas o Neto não conquistou o sonhado TCB durante 4 meses pro fulano. Então, o brasileiro tem muito essa questão do imediatismo, né? E eu acho que é um dos princípios que mais deve ser respeitado, que é tempo. Demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes, né? Não se constrói um atleta, como a gente vê hoje no TCB, do nada. Todos vocês conhecem todos os atletas que estão aqui. E ele não surgiu ontem. Nenhum surgiu esse ano. Todo mundo já conhece os atletas que estão aqui. Os outros 2 pontos ou você tem talento, ou você treina. Mas do treino você precisa de talento. E se você treinar bem e tiver talento, é do caralho. Agora, se eu não tiver talento... Cara, treinando dá pra ir muito longe, ou não? Vai muito. Dá pra ir muito longe. Agora, tem que treinar. Às vezes, o Malheiros é bom do LPO, cara. Mas, cara, ele tem um talento no LPO, isso é nato. Ninguém aqui vai discordar. Talvez ele precise de menos horas de treino pra ter o levantamento dele, ou talvez você nunca tenha um levantamento de peso dele, porque é nato dele. Mas nem por isso você não vai ser um atleta tão bom quanto ele, porque é um mix de coisas, né? É constantemente variado, são várias modalidades envolvidas. Então esse é um segundo ponto.
E as pessoas se prendem muito. Eu tenho que ser igual ao fulano. Não precisa, você não precisa ser melhor em tudo. Então, quando a gente junta tudo isso, é um pacote, né, cara? É tempo, ter talento. Não, mas se eu não tiver talento, tem que treinar mais. Às vezes 2 horas serve pro Neto, mas para mim tem que ser 4 horas porque o Neto tem talento, eu não tenho. Então, eu acho que isso para mim é a base. E tudo isso, depois que o Neto falou, é só a soma, né? Para mim é a mesma coisa. Betão. Eu falei, a gente vai dando continuidade, não tem como deixar de lado o que os outros amigos estão falando, porque são caras que eu respeito e caras que eu admiro, são minhas referências também. Então, assim, tipo, meio que sintetizando, seguindo a linha, tipo, o Neto falou, eu vou resumir em 2 palavras, as duas coisas, 2 tópicos que ele falou. Primeiro, ele falou de paixão, né? Paixão e propósito, eu acho que isso aí é básico. Segundo, ele falou de comprometimento. Então, comprometimento te gera resultados. Depois, o Éder trouxe para paciência, né? Ele falou treinamento esportivo, a gente, quando treinador, a gente pensa que a paciência se aplica em vários princípios do treinamento esportivo. Então, paixão, comprometimento, paciência, para que quando der errado, eu vou trazer a resiliência para tu saber que, tipo, muitas vezes tu vai tentar, muitas vezes tu vai chegar na competição, tu vai se sentir pronto e as coisas não vão sair como você quer. Então, assim, próximo, só para adicionar, eu vou falar em resiliência, cara, porque o que eu vejo que acontece muito é que a galera se perde no meio do caminho porque tu é paciente, mas ainda assim dá errado. E na maioria das vezes dá errado. Porque só ganha, cara. Estão competindo os melhores do Brasil aqui. Então, cara, a paixão vai te sustentar, mas saber apanhar faz muita diferença também. Porque vai dar mais errado que certo, na maioria das vezes. E assim, a gente só vai aprender tomando uma porrada, e essa porrada vai servir de alguma coisa pra gente. Se a gente ter o ego muito elevado e falar assim, pô, eu tomei a porrada e foi culpa do Axel que não me falou como é que eu tinha que falar pra câmera, não é, eu não perguntei, ou às vezes eu não sei fazer. Então, às vezes o atleta quer colocar a culpa no treinador do erro que ele fez antes ou deixou de fazer. Então, assim, a gente vai perder muito às vezes, tá? E às vezes a gente nunca vai ganhar. Quantos atletas vocês viram aqui que nunca subiram no pódio? Muitos. Depende do que tu enxerga como ganhar, né? Tipo, se pra ele chegar no top 10 e ganhar, tá ótimo. Só que se ele curtir o processo inteiro da vida dele, é o que importa. Porque às vezes o cara fica focado demais numa coisa e aquela coisa não acontece. E aí frustra, um fracasso. Não existe isso de fracasso. Não, a trajetória de vida dele é diferente. Sei lá, é uma ideia. Sim, não, com é isso, né? Abdicação e eu vou... Uma situação que aconteceu comigo, e aí foi o primeiro ano dele, o Igor, que está comigo aí. Muita gente nem conhecia ele, e aí simplesmente ele me procurou alguns meses atrás, e aí ele tem uma marca, e aí o que aconteceu? Ele trabalhava estagiário em vários boxes. Ele falou, João, vou sair, a marca dele começou a dar certo, e ele se abdicou de tudo para treinar, para evoluir, tipo assim. E o cara foi para um outro lado, né? Que às vezes ele precisa, muita gente isso, não se abdica. E o principal, foi aquilo que o Neto falou, a autorresponsabilidade. O cara, ele projeta nele, mas algum erro ele joga para o outro, né? Tipo, a gente, por exemplo, a gente já teve, eu e Éder, um atleta junto, que o Luquinhas, que, cara, é um cara que pra gente é fenomenal e já perdeu várias vezes aqui, cara, e tipo, e nunca bateu a cabeça. Nunca deu justificativa, tipo, nunca reclamou. Perdi, fui mal, dei mole e nunca chegou e jogou pro Éder, jogou pra mim. Então, assim, o atleta ele precisa se abdicar, precisa entender que é um processo. Eu costumo falar para meus atletas que, cara, é como se fosse um concurso público. Você tem que estar ali estudando, tem que estar ali treinando, fazendo o seu. Sua hora vai chegar. Cara, e vou te falar, João, tem uma parada que eu acho que vocês vão concordar, que aconteceu com a gente, por exemplo, na primeira prova do TCB, do Qualify, o Kaique fez com o Pedrão, né? O Pedro Martins. E aí o Pedro ganhou. Cara, no outro dia, minha caixa de perguntas que eu faço, às vezes e tal, perguntando, o que foi que aconteceu com o Kaique? O que houve? Houve nada, o outro foi melhor. Como assim? O que foi que aconteceu com o Kaique? Ele, sei lá, como se ele tivesse caído, se machucou, vai. Sim, perdeu, gente. Fala também o que aconteceu, porque eu não então, não sei. Pra mim tá tudo bem. Eu botei, o Pedrão é um puta no atleta, vocês concordam, todo mundo sabe, nível internacional, o Kaique também é um puta no atleta, foi um treino bacana, perdeu. É porque as pessoas querem associar assim, pega Anderon, pega Malheiros, pega Kaique, pega Pedro, não pode perder.
Não pode perder. Mas como assim? Se você vem pro TCB, o Anderon, que é o maior vitorioso no TCB no masculino, a Anitta no feminino, perderam. Não sei se a Anitta teve algum ano que ela não ganhou nenhuma prova, não sei. Né? Não precisa ganhar. O Fraser não ganha todas as... O Froning, pô... E fora que as pessoas querem achar um problema que às vezes não tem. Mas o que acontece? Aí você vem com a resiliência que o Beto estava falando. Tá, a gente sabe disso. A pessoa que está do outro lado, ela não é obrigada a saber disso, mas ela vai cobrar. Cabe nós, e principalmente o atleta, saber filtrar isso. Porque pro meu atleta, no caso Kaique, se chega isso a ele começa a porra, mas por que eu perdi? Sabe? E para você ver como é difícil a gente tentar educar o povo de que nunca eles vão estar todo ano em alta performance. É impossível. Não tem como, né? E muito menos ganhar qualquer tipo de workout, de prova. Tem especificidade aleatórias dentro do cross, né? E aí é difícil. Mas vende esse tipo de guerra de ego, né? Então, tipo, cara, aconteceu alguma coisa, vamos... Porque todo mundo também, assim, falta às vezes a coletividade também. Então, eu acho uma coisa muito importante. Se você quer estar aqui dentro, entre os melhores, você precisa estar perto de pessoas que te potencializem para isso. Então, tipo, você é o produto daquelas 5 principais pessoas que você convive, né? Então, tipo, se você quer estar entre os melhores, você precisa estar entre pessoas que te botem nisso. Ainda que eu não tenho acesso a treinar com os melhores atletas do Brasil. Mas, tipo, eu tô com pessoas que dão suporte ao meu sonho, que, meu irmão, entendem que eu perco às vezes e me levantam para me estender a mão. Entendam que, tipo, eu vou ter que abrir mão de sair no final de semana. Cara, se cerca de pessoas boas, essa coletividade também é muito importante. E humildade também, né? Tipo, saber, como falou do Luquinhas ali, tipo, cara, perdi... Aconteceu agora com o Luquinhas, né? Aconteceu agora, ele tava bem, ia classificar, só que acabou tomando muito no rap depois da correção. Foi regra. E ele falou pra mim assim, eu falei, pô, e tu vai lá pra São Paulo? Foi São Paulo que fazia agora? Foi, ele, não, vou de boa lá e tal. Tipo, assim, um cara tava... Veio, eu falei com ele, não, eu nem tava ligado, falei com ele, porra, vacilei, Alisson. Vacilei no bagulho, porra, acabou que não deu, mas ano que vem a gente tá aí. E justamente sobre isso, teve gente no nosso grupo que falou assim, nem ia. Não, você tá louco? O que uma coisa tem a ver com a outra, porra? Foda-se a regra. Deu errado, paciência. Agora você vai deixar de ser profissional? O cara me desclassificou, então foda-se, eu não vou. Me comprometi, mas vou dar o troco. Isso é difícil. Isso é ser atleta, isso é ser atleta. Eu acho que esse é o ponto, assim, você tem que encarar mais como ser um atleta, né? Eu acho que isso vai até, acho que da próxima pergunta a gente não tem muito essa cultura. Geralmente quem veio do outro esporte de alto rendimento já transfere muito para o CrossFit. E aí ele, como tem a cabeça de atleta, ele já responde melhor, né? E tem a gente que faz planilha, programa, vê muito isso. O cara entra, tá muito empolgado, daqui a pouco ele vai lá, vai mal numa competição e aí já mudou toda a vida dele de ser um atleta, de querer alguma coisa. Então isso pra gente é ruim. Para ele estar aqui é difícil. E eu acho que, voltando um pouco do que o Éder falou sobre a caixinha de pergunta, por que o Kaique foi mal? A mídia, eu digo o Axel, o Sérgio, pessoas que são influentes na nossa mídia hoje, são pessoas muito importantes para levar essa ideia para o povo. Tipo, com certeza ele deve receber milhares de perguntas. Ele seleciona o que ele quer e ele fala o que ele quer. E assim, as pessoas, elas são educadas pela gente, porque o que a gente fala, a gente é muito importante na comunidade. Às vezes, eu não sou um cara que gosta de falar muito, mas, pô, esses caras, vocês falam muito bem. Então, na hora que vocês falam, as pessoas param para ouvir. E elas veem a gente como algumas pessoas importantes na comunidade. Então, tudo que a gente fala, para eles, é meio que uma regra. Então, a gente tem uma mesma mentalidade. A gente tem um dever de passar uma mensagem boa. E isso aí vai se perdurar. Com certeza daqui 10 anos a gente vai estar lá, olha esse esporte como cresceu, a gente conseguiu, chegou num lugar legal. Então assim, é o nosso trabalho como profissional, não do CrossFit, como educador físico. Foi isso que a gente escolheu para nossa profissão. E o educador físico hoje, a gente está se tornando cada vez mais profissional. Graças a Deus o CrossFit chegou e mostrou pra gente que a gente precisa estudar mais, a gente precisa ser não só o cara do estudo. O cara precisa saber psicologia, o cara precisa saber um pouco de nutrição, o cara precisa saber um pouco de tudo. Porque hoje em dia não dá mais para você ser só o coach que leu a apostila lá da sua faculdade e vai ser só aquilo. Não, hoje o cara tem que saber de muita coisa, graças a Deus. E quem vê a gente assim
em off, na área de aquecimento, no corredor, ou batendo um papo depois, às vezes não é exatamente, a gente está sempre junto, porque eu estou aqui, obviamente que eu quero que o meu atleta vença, obviamente que eu quero ser campeão, o Éder a mesma coisa, o Neto a mesma coisa e o Neto também. Mas, cara, eu sei que, tipo, lembra que você falou do Kaique machucar essas costas, não vai ser legal, é isso. Eu quero mais é que, tipo, meu atleta chegue e evolua junto com o Kaique, junto com meu irmão Anderon, junto com o Igor, todo mundo que está aqui, cara. Se a gente for junto, a gente vai chegar mais forte para ganhar dos gringos, que é o nosso objetivo. A próxima pergunta, mas antes dela, rapidinho, só porque essa daqui eu me lembrei no meio do caminho. Qual é a hora de ir para a planilha? Porque essa daí também... Campeã de audiência. Um mês no CrossFit, não, acho que parei de evoluir. Um mês treinando no box. Então, qual é a hora para vocês, para cada um, né, que vocês consideram importante ir para a planilha? Assim, na minha opinião, não tem a hora. Não vou falar, o cara chegou na hora, tipo, saiu do ovo. Não. Eu acho que vai de cada profissional saber, tipo assim, meu, você tá na hora certa. Mas geralmente o cara quer antes, né? O cara com certeza ligou pro Éder e falou, porra, Éder, velho, meu box aqui, eu preciso fazer uma planilha diferente, que eu quero evoluir mais. Se tá certo ou errado, eu não tenho essa resposta. Às vezes o cara, ele tem um talento. E ele consegue ter um espaçozinho de treino, é o que eu falo para as pessoas. A gente nunca pode, cortar o sonho das pessoas. Tipo, às vezes o cara tem um sonho. E ele tem um box na casa dele, um box pequenininho. Ele consegue fazer toda a planilha do Éder. Ele falou, beleza, eu consigo fazer isso aqui. Por que eu falar não? Se eu conseguir dar um suporte para ele, tá tudo certo. Às vezes, o cara vai chegar lá e falar assim, não era o que eu esperava. Mas, né, é o que eu sempre digo, se o cara quer fazer uma planilha, alguém tem que te olhar. Na minha opinião, alguém tem que estar sempre te olhando. E não precisa ser eu, pode ser alguém do seu box. Um cara que, João, dá só uma olhada no meu muscle-up aqui, legal. Entendeu? Alguém. Então, assim, não existe hora certa. Na minha opinião, não tem essa resposta. Eu só tenho a resposta, se o cara quer, por que não? Existem milhares de planilhas e não existe a mágica, né? Acho que cada um vai se identificar com cada um. Nós somos 4 pessoas aqui e somos 4 pessoas iguais de cabeça, mas diferentes de relacionamento, de estímulo, né? E é isso, acho que planilha é uma pergunta que todo mundo faz. E eu vindo do CrossFit, eu podia falar que não é a hora nunca. Não, fazer treino da aula. Treino da aula é importante, a gente sabe disso. Mas vai chegar uma hora que o cara vai perguntar isso e é a hora que ele desejar. Eu costumo falar que, por mais que o conceito do CrossFit tenha ali o alta intensidade, eu acho que um dos mais importantes é volume de treino, né? Intensidade é importante, mas o volume ele faz mágica. Porque todo mundo acha que a alta intensidade é o único viés que melhora a performance, mas não, a baixa é tão importante quanto. E quando você pega uma pessoa que treina a aula do boxe, como o Neto falou, ela treina 1 hora. Daquela 1 hora, vamos sintetizar meia hora, né? Porque tem todo um script, né? Antes disso. E essa mesma pessoa, independente de nível, seja ela uma pessoa que domina movimentos ou não, se você aumenta essa carga horária para 2, ela vai evoluir. Você tem certeza? Eu tenho absoluta certeza. E se você aumentar para 3, vai evoluir muito mais. É regra da 10 mil horas, né? Exato. Você não vai ser especialista ou eficiente em nada até atingir 10 mil horas. Exato. Agora, aí entra um outro linha de raciocínio. Para mim, o básico, ou pelo menos o necessário que você tem que ter para ir para uma planilha é pelo menos determinar esse padrão de movimento. Eficiência, que te possa pelo menos garantir um volume de treino. Por exemplo, LPO. Né? Eu faço um LPO, legal, subo 100 quilos, mas tem 100 quilos e 100 quilos. Né? Tem 60 quilos e 60 quilos. Né? Então, não assim, usem o Chandler Smith como exemplo, pelo amor de Deus, cara. Então, exato. Às vezes é assustador. Então, quando você pega um Chandler Smith e joga volume de treino nele, naquela submáxima que ele levantou máxima várias vezes, vai quebrar. Quando você pega um aluno, é a mesma coisa, só muda o nível de treinamento, o nível de performance. Então, o aluno que sai da aula do boxe, que ele ainda não tem pelo menos um padrão de movimento satisfatório para suportar um volume de treino, cara, ela vai evoluir, vai performar, mas talvez possa vir a ter lesão, possa ter um viés que vai ser um ponto de não mais desenvolvimento, porque não tem eficiência. E aí, cara, é onde puxa para outra pergunta, mas já só antecipando, é a nossa grande diferença. Cara,
Qual é a maior diferença do atleta brasileiro para o atleta do resto do mundo? Ainda hoje, eficiência de movimento. E principalmente uma coisa que, só para finalizar, uma coisa que o Paulo Prais fala assim, quanto mais fadigado você está, mais eficiente você tem que ser. E quando você para pensar, é tão óbvio, que é o que você vê o Frone quando vê um vídeo da Mayhem, o Fraser treinando, esses atletas de nível, os caras não saem, é impressionante, não tem um ring muscle up de lado, não tem um bar muscle up de lado, não tem um burpee com o corpo solto, né? Então assim, sintetizando, a planilha, se a gente pensa planilha performance, né? Planilha a gente sempre associa com performance, né? Volume, o volume já vai ajudar demais o desenvolvimento. Agora, sempre pense como é que tá os seus padrões de movimento. Não é que se você faz um ring muscle up, não. Como é que tá o seu padrão de movimento? Tá bom? Joga volume, que aí dá certo. Hierarquia da progressão, né? Técnica, consistência e intensidade. Se você busca uma planilha, quando a gente fala em alta performance, a gente está pensando em intensidade. Então, assim, você precisa, para jogar na intensidade, ter uma boa técnica, ser consistente com aquela técnica. E a partir daí, se você já está consistente, tem uma boa técnica nos padrões de movimento, eu acho que você pode buscar uma planilha assim. As pessoas tendem a querer isso aí às vezes antes da hora ou procurar o tipo de planilha fora da hora. Porque assim, o cara pode fazer o treino que o Éder prescreve, mas não precisa ser o mesmo treino que o Kaique faz. Pode fazer o treino que o João Neto prescreve e não ser o mesmo treino que o Igor faz. A Anitta faz com o Neto. Então assim, eu tenho certeza que qualquer um dos quatro tem condições de treinar qualquer atleta em qualquer nível, com um bom volume de treinamento adequado para performar no esporte, que o nosso esporte é um esporte de endurance multimodal, te pede volume, então você precisa do volume, porém precisa estar adequado para o teu nível. A planilha tem que estar de acordo com você. E acho que assim, pré-requisitos legais, só antes de passar a bola para o Neto aqui, por que a gente não pensa talvez como pré-requisitos o que a gente discutiu agora há pouco, que é o que leva o atleta no TCB? Tu tem paixão por isso aqui? Tu tem paciência? Tu tem comprometimento? Aí chegou a hora de você talvez buscar uma planilha com um pouco mais, entendeu? Assim, a planilha, eu acho que talvez por alguns erros que a gente diga o treinador em geral ter cometido numa prescrição de turma, e também a moda também que veio, o boom que a gente teve, a planilha se tornou algo especial, né? Você vê muito isso. Eu faço planilha, né? Então tem o status de você ser um atleta do boxe e na verdade... Virou brand, né? Virou. Fazer a planilha. Então, muitos acreditam que o cara só vai evoluir fazendo a planilha e aí ele vê que quando ele começa a ir para a planilha não é só isso, né? Eu vi isso acontecer ano passado, a Gabi Azevedo, que ela treina lá no boxe que eu sou head coach, e ela já estava com coach, ela não fez planilha em nenhum momento para ir pro Games, competiu lá o Games. Isso é muito relativo, não tem um horário, não tem uma época. Vai depender do quanto ele quer e se ele vai fazer certo, né, cara? Então, assim, planilha eu acho que foi muito por causa da moda mesmo. E não só a moda, mas parece que os treinadores, hoje eles entendem mais o que é dar uma aula. Antigamente era muito jogado. O cara ele não entendia o que era o estímulo da aula, como que era o treino. E aí o que acontece? Parece que é pouco às vezes. Mas se aquele pouco for bem feito, sim, vai dar certo, falando, né? Entendeu? É porque o cara acha que, é pouca repetição, é pouco movimento, essa aula aqui não vai ser boa pra mim. Sim. Como é que você sabe? O treinador não conseguiu passar a aula certa. Na minha opinião, o maior erro é o treinador que não consegue passar o que está na lousa pro aluno. Sim. Ele estraga o treino. O Éder faz um treino lindo aqui. Sim, E aí o treinador não consegue passar pros caras. Porque ele não tem, primeiro, paixão por ensinar, ou ele não entendeu o treino. Então aí o aluno fica desmotivado. Aí fala assim, esse treino é zoado. Aí eu quero fazer uma planilha, porque é mais legal, eu faço uma muscle todo dia, entendeu? Geralmente o cara busca a planilha por insatisfações. Com certeza. Geralmente acontece muito isso. Vou procurar porque essa aula pra mim já não tá... Só que volta aquele lance que eu sempre falo, autorresponsabilidade. É um treino que é de intensidade, por exemplo, um treino de 5 minutos, o cara começa um treino lá para 5 minutos, o cara faz uma caixa devagarzinho, ele não dá aquela intensidade, ele acha que o treino
o treino que às vezes vai do atleta, às vezes vai do treinador. Não conseguiu passar o estímulo. Falando em treino da turma, a gente fala sobre escalonamento do treino o tempo todo, mas escalonamento tem para baixo e para cima. Pra cima também Você tem scale down, scale up. Então, tipo, talvez o treino talvez não esteja sendo passado ou aplicado de uma forma eficiente para você evoluir. Então, também tem outro detalhe que é o tempo. Porque assim, para você acumular volume de treino, você precisa ter tempo para treinar. Então, assim, se você tem 45 minutos para treinar e aí você vai buscar uma planilha que tem 90, em média, 90 minutos, 2 horas para você treinar diária, e você começa a selecionar o que você vai fazer. Ah, não faço isso, faço aquilo, mas quero fazer a planilha, talvez você esteja no caminho totalmente errado. Porque coach, não deu para fazer tudo. Exatamente. A parte da corrida não deu. Junta tudo pro fim de semana. Exatamente. Aí não adianta tu querer pagar o devido. Ah, no dia do seu descanso, meu dia de descanso, não. De descanso eu treino dobrado. Aí, tipo... Esse lance da planilha realmente é algo que pra gente, assim... Pra gente, a gente fica meio que... várias pessoas, ainda mais eu morando em Florianópolis agora e sendo do Rio, muita gente me procura, mas... E aí a gente também não quer negar, mas você vai ver, cara, faz o treino da turma, você precisa fazer o treino... Tipo, passei lá um muscle up. O cara não faz nenhum balanço, ele não tem. Então, cara, e aí? Pô, coach, adapta pra mim, isso aqui. Você pode adaptar, mas e aí também? Será que na turma tem um coach ali olhando? Será que não é melhor? Eu fiz muito isso. Hoje, por exemplo, eu tenho uma atleta lá no Sul, a Sabrina, ela é uma atleta em ascensão. E daqui a 1 ou 2 anos ela vai estar aqui, tenho certeza. A menina muito focada. Ela faz a planilha do Bernardo, BSB. Eu não sei nem se o Bernardo sabe, mas eu ajudo ela presencialmente, Então, assim, ela não faz a minha planilha. Em nenhum momento eu falei pra ela, porque eu sabia que ela se adaptou bem à planilha do Bernardo. E tá tudo certo. Não vou chegar pra ela, não faz a minha. Não, de boa. Então a planilha é muito relativa. Eu sempre costumo falar isso, tipo, o Éder tá de prova aí, o mesmo Luquinhas, ele fazendo a planilha, eu falei, pô, Luquinhas, faz a do Éder. E presencialmente ele estava lá comigo. E isso, então, planilha é muito relativo. Eu acho que vai muito do atleta. A presença de um treinador também é muito importante. A gente falou sobre isso aí. Eu acho que esse era o ponto principal. Treinador, ter alguém olhando. Calma aí. O que você falou? Aceitar volume. Cacete, agora deu branco. Volume de... Não, nem foi do volume, não. O treinador Éder falou uma coisa que é, padrão de movimento, eficiência técnica. Treinador, padrão de movimento e 3, acho que o Beto terminou aqui bem, João, que é propósito, treinar direito. Porque não adianta você pegar uma planilha, vou começar a fazer planilha. Aí você fica lá 4 horas fazendo um treino que era pra fazer em 2, você não coloca intensidade nenhuma, só pra fazer volume. Só pra dizer que é planilha, planilha. Eu tô fazendo planilha. Foda-se que você tá fazendo planilha. Procura a melhor planilha pra você, pro teu nível, que te atenda, porque não é necessariamente o treino da Natália Mencari, não é necessariamente o treino da Anitta pra baixo. Não é o treino do Fraser. Exatamente, entendeu? Não é o do Fraser, não é o do Frone. É que eu trouxe pra cá pra não falar dele, vai falar que eu tô falando mal da planilha do Frone, não. Mas o do Fraser foi engraçado, porque na hora que ele lançou, ele falou, não, é uma planilha de 60 minutos, né? 60, no máximo 80. Vai olhar. No mínimo 2 horas de treino. No mínimo, por baixo. Não, provavelmente ele não faz aquele treino. Não faz. Há pouco tempo, o Juliano lá de Floripa tava fazendo. E aí eu falei, Juliano, vou fazer aqui pra ver como é que tá e tal. Aí fiz uma semaninha, só que eu não tinha aquele tempo. Você olhando, você fala, não, dá pra fazer. Nada, quando começa a fazer, meu Deus, não dá, volta. Aí 2 horas, aí também não tenho esse tempo mais, já tive, mas agora não tenho mais tempo. Então, a planilha é muito de cada um, né, individual de cada atleta que combina, né. Mas acho que foi esse lance mesmo, virou muito status ser planilha. Faço planilha. Eu acho engraçado quando tem campeonato interno. Faço planilha, aí tem campeonato interno, o planilheiro perde pro aluno do boxe, não faz mais porra nenhuma. Aí que o cara toma um susto, né? Fica assim, caralho, mano, tem alguma coisa errada. O moleque treina 1 hora por dia, tá me aquilo ganhando. Que a gente fala, cara, é o ambiente, né? Que você tem... Eu, por exemplo, lá na IGA eu tenho a turma das 5 da tarde, que é tudo moleque novo, que, cara, evolui todo mundo junto, porque um quer ganhar o outro o tempo todo, é um ambiente. Ninguém faz planilha, nunca fizeram. E tá tudo bem também. Os moleques estão evoluindo constantemente porque é um ambiente ali, né? Um ambiente competitivo, gostam de treinar, então eles não sentem essa necessidade de fazer planilha. Talvez uns talvez uns ali tinham que fazer, mas no meu box também eu não permito isso porque eu não tenho espaço, que seria muito transtorno pro meu box. Isso também tem que avaliar, né? O quanto isso vale ou não. Então... E vai depender do dia a dia ali, né, cara? Então a planilha não é o 100% não, apesar de todos aqui tem que ser humilde pra fazer planilha. Isso porque, aí. tem que saber, meu irmão, que você não tá acima de ninguém porque tá fazendo planilha. Tem que ter humildade que você, meu irmão,
vai ter que roer o ossinho do mesmo jeito que todo mundo, não é porque comprou uma planilha que o resultado vai chegar. Os anos foram passando e aquele deixa o seu ego do lado de fora se perdeu em muito lugar, né? Muito lugar. Agora, pergunta final. Por que a gente ainda tá tão atrás? Vamos dizer assim, o Gui tá lá, né? A gente tá gravando isso, nesse momento também tá acontecendo o Rogue Invitational. Então o Gui tá lá, conseguiu algo inédito esse ano, né? Porra, ficou em 7º lugar nos games. Algo que eu acho que ninguém esperava, nem ele, né? Me xingaram de um monte, né? Ah, você é um filho da puta, não acredito no Guilherme. Né? Eu falei, beleza, quer me xingar, me xinga aí, vai. Me xinga, vocês não entendem. Tomara que você erre sempre assim, se for positivo. Eu fiquei feliz pra caralho que eu errei. Ó, foi o melhor erro da minha vida. Mas, enfim, por que vocês acham que a gente ainda tá alguns passos atrás? Então, eu acho que a gente estava muitos passos atrás. Hoje a gente está poucos passos atrás. E eu volto a falar que a gente melhorou demais o nosso conhecimento técnico. Foi daí que a gente começou a melhorar. Então, eu melhorei, todo mundo melhorou e o Brasil melhorou. Ainda precisa de mais alguma coisa? Precisa. E o que é isso? Eu acho que é um pouco mais de tempo de treino, tipo, se o cara ter mais um pouquinho de tempo e algumas pessoas se dedicar 100% a isso, que são poucas no Brasil que conseguem. É raro a gente conseguir uma pessoa que acorda e dorme e não tem muita distração nisso. O americano dorme bem, o americano não tem o trânsito, o americano... Eu digo americano que é o cara que melhor vai nesse esporte. Então, assim, hoje em dia, às vezes o atleta ele vive disso, mas ele tem muita coisa fora do boxe para cuidar. Então, quando você se dedica, o Fabinho dá 1000 aulas por dia e faz projeto de engenharia, faz 1000 coisas. Ele treina o que ele dá e ele performa desse jeito. A gente foi para Cancún, fez 15 dias de quarentena e aí ele só ficou treinando e comendo. O Fábio veio de um Fábio para um outro Fábio em 15 dias. Se eu consigo fazer esse Fábio ficar 1 ano desse jeito, ele ganha peso, ele melhora. Então, assim, não dá para eu colocar um atleta no games se ele não conseguir viver disso. E só marcas tipo, que conseguem ajudar a gente. Né? Hoje, patrocinador é difícil. Né? Então, assim, quanto mais a gente tiver ajuda, o atleta tiver essa ajuda, melhor ele vai estar mais calmo. Pô, beleza, consegui pagar minhas contas, paguei meu carro, paguei minha faculdade, consigo treinar. Hoje em dia o cara tem que pensar em pagar a faculdade dele, pagar o carro. Então, assim, eu tenho certeza que a gente leva qualquer pessoa pro games, qualquer da nós 4 aqui, se a gente tiver meia dúzia de atletas que a gente consegue, realmente colocar ele no caminho certo. A gente sabe fazer. Às vezes muito mais que eles. A gente estuda muito mais. Eu já morei fora há muito tempo. A gente tem que fazer faculdade, a gente tem que fazer pós-graduação, a gente tem que se formar. Os caras, às vezes, lá ele tem prática. O coach de natação que eu era, ele tinha prática de natação. O cara era o ex-nadador e veio e virou coach, é um puta coach. Mas ele não estudou aquilo. Né? Com certeza, pessoas que... hoje a gente estuda muito para tentar evoluir o atleta. Então, a gente está pau a pau. A gente só precisa ter um pouquinho mais de apoio. Acho que é isso. Cara, fazendo uma analogia bem... Imagina esse box aqui, ele foi construído por um engenheiro, Pelo menos fez o projeto, enfim, tocou o projeto. O americano hoje é o engenheiro. A gente, quando começou, a gente era o cara como qualquer outro que, não, faz um box pra mim, uma caixa. Aí eu, tá, como? Não sei, uma caixa precisa de cimento, concreto, você faz, tá, vou tentar. Ou seja, o cara não tinha conhecimento. E nem matéria-prima, porque o cara não tinha um fornecedor de matéria-prima. Pronto, o engenheiro tinha tudo. Tinha empresa terceirizada que fazia concreto, ferro, constrói muito mais rápido. Eu acredito que o brasileiro, que era esse cara que passou na rua para construir esse prédio, hoje ele abriu o MEI dele. Já está começando a ter a sua empresa e já está começando a aprender a construir. O americano, quer queira, quer não, por cultura, e a gente sempre vai falar do background, mas não é só o background da matéria-prima humana, que é o atleta, mas o treinador, o meio, né, o abraço com o esporte, como eu citei no começo, do que eles fazem lá. Poxa, você faz o que? CrossFit? Pô, que bacana. Pô, como é que mantém esse corpo? Nossa, que legal. Você é respeitado por conta disso, por você ser um praticante de atividade física ou até mesmo um atleta do esporte amador. Você é respeitado, a palavra é essa. E, cara, é bizarro. Pra mim foi bizarro, né? Pra você que passou um tempo lá, deve ter sido no começo.
Então hoje nós já andamos muito, como o Alberto falou. Concordo demais que já estivemos mais distante. Hoje, vocês que são ratos de Open também como eu, desculpa. Cara, lembra daquelas provas que os americanos botavam 3 minutos numa prova de 8, os caras faziam em 5 e a gente fazia em 8, cara. Hoje em dia a gente tá pau a pau, são 30 segundos, 20 segundos. Opa, estamos ganhando. Ganha uma, ganha outra. Olha como o leque foi diminuindo. E existe só uns viés, por exemplo, a prova de atletismo, que exige mais o atletismo, eles são melhores. Natação, eles são melhores. Eles são muito pole, né? Eles nadam bem, eles correm bem, eles pedalam bem. A gente, se eu for ex-atleta de natação, eu vou nadar bem. Se não, não vou nadar bem. Por quê? Porque a gente não tem esse background. E além do background também, para essas modalidades específicas, a gente fica atrás na estrutura. Porque é muito difícil você botar um atleta para correr na rua, no trânsito, atravessando a rua, driblando o sinal. A gente pode conseguir bons resultados. Mas isso até no fator motivacional. O americano acorda, vai treinar, vai para o ginásio, meu irmão, track session. O cara vai para lá e, meu irmão, tem uma... Mais acesso. O Jason Hopper, não sei se vocês viram, mas Tem uma pista de atletismo irada. ele botou agora antes do Miratlante, que estava de quarentena lá na cidade. Ele treinou, fez todo o treino dele, boxe fechou. Ele não era conhecido ainda, né? Não tinha nome ainda, não tinha feito nada de renome assim. Ele treinava na track ali, com um dumbbell de 50, sei lá, 70 libras, um dumbbell de 100 libras, uma barra, umas anilhas, o pull-up da track e corria. Ele se preparou para o Mid-Atlantic praticamente assim. Foi voltar para o boxe com 3 meses para o campeonato. E aí eu vou para finalizar, vou botar um ponto que para mim é o mais importante de todos, cara. Que aí eu posso citar exemplos bobos, mas que a gente pode levar até para um campeonato mundial. É o acreditar. Cara, é bizarro quando você vem para um TCB, porque isso aconteceu comigo, né? Pô, eu sou do Nordeste, não dizendo que, porque eu sou do... Não, foda-se, né? Eu falo isso porque no TCB 98% é Sudeste, né? 95% na época, hoje dá mais, né? Então, naquela época, pô, você ia pro TCB, nossa, eu não me via no TCB. Aí fui. Aí você vai pro TCB, pô, é legal, é confortável. Conheci Anderon, conheci Chiquinho, conheci fulano, ciclano. No outro ano fui de novo. Olha, tô vendo de novo os meninos. Nossa, que legal. Parou de ser novidade. Aí você fala assim... É o teu lugar. Aí você fala assim, estou inserido no meio. E eu não é que eu melhorei, eu performei mais. É porque eu desrespeitei mais. Mas desrespeitar no bom sentido, que vocês entendem. Eu não respeito ao ponto de me bloquear. E é o que está faltando, que talvez o Gui tenha quebrado essa bolha, tenha derrubado essa parede. De você ir entre os caras e falar assim... Sim. Vou te surrar. Perdi pro Velner nessa prova, mas na outra eu ganhei. Qual o problema? Ganhei. É normal ganhar, é possível. Aqui né? também é meu lugar, né? Isso. E quando você vira essa chave, cara, eu acho que a curva de performance ela faz isso, aí depois estabiliza de novo. Ou seja, você subiu um degrau. Isso a gente joga o exemplo do atleta regional quando eu falo da sua região, ou do seu boxe, vai para as competições da região, depois vai para um TCB, depois vai para um sancionado, depois vai para um Games. Cara, todos esses degraus, eles são escaláveis quando vira essa chave da possibilidade. Estou contido. E aí eu acho que os americanos, os europeus, todos eles, como eles competem muito entre eles, cara, é normal. É normal perder pro fulano, é normal perder pro fulano, é normal. A gente não tem essa normalidade. Eu acredito que a cultura também deles está um pouco à frente, né, cara? Quando você vai ao americano, para ele entrar numa universidade, ele já tem que fazer um esporte de alto rendimento. E isso transfere muito para o CrossFit. E eu acho que o processo econômico também, a nossa economia, foi o que o Neto falou. O cara, desde muito cedo, ele está lá só para o CrossFit, ou para o esporte que ele faz, ele se alimenta bem, ele vive daquilo só. E a gente ainda não tem essa... Quem está aqui, que você conhece, poucos que estão aqui, que tem a oportunidade de só... Eu sou o quê? Sou atleta de CrossFit. Mas deixa eu abrir uma ressalva, assim... muitos atletas de games, eles não são caras que ganham muito, porque a gente sempre olha o Fraser, os caras de ponta, né? Mas se você pegar a Carrie Peace, cara, a Carrie Peace dá aula pra caralho, velho. Tem programas de treinamento dela, de core e tudo mais, pra quê? Porque tem que monetizar. Como eu converso com o pessoal da Gladys, por exemplo, os meninos conhecem o pessoal da Europa, cara, patrocínio lá, não é Brasil não. Aqui o patrocínio tem demais, cara. Lá
Então, e aí o lance também do que você falou, cara, de acreditar. É diferente, você chega... O cara vem o primeiro ano pro TCB, ele vai olhar hoje, ele vai olhar o Kaique, ele vai olhar o Pedro, ele vai olhar o Vicaetano. E aí ele já entra diferente numa prova, ele já não entra. E lá não é a mesma coisa, o brasileiro ele vai entrar, vai ver do lado que é o teu ídolo do esporte, vai olhar o Fraser, tu não vai tentar para uma prova para cima. Só que o Gui acreditou. E aí quando ele acredita, e tipo, é um moleque que para mim hoje, dos atletas do Brasil, brasileiro, que tem o mindset mais forte. Para mim, hoje que eu vejo, né? E ele acreditou. E aí agora ele já virou a chave e ao contrário. Assim, os caras que tem que ir atrás dele no peso, por exemplo. E isso ajuda todo mundo, principalmente os que estão aqui, que ainda não foram, que estão chegando lá. O Igor, atleta dele, está sentado aqui. Ontem a gente estava conversando por acaso e eu falei exatamente isso aí pro Igor como exemplo do TCB, tá? Eu falei pro Igor, cara, tu pulou. Tu já virou a chave, virou a chave. Irmão, você viu que você tá aqui, você pode fazer o que os caras fazem, que esse aqui é o teu lugar. Quando tu chegar na seletiva do ano que vem, tu já vai saber que aquela vaga é tua. As pessoas já vão te olhar e falar assim, dentro dos 50 classificados, 40 classificados do TCB, teu nome já tá lá entre os 40, tu já começa a se sentir bem e confiante. Então, alguém... E vai muito da oportunidade que a gente... E o processo econômico entra muito nisso. Tipo, a CrossFit, ela às vezes não acredita tanto na gente, porque não dá muito retorno financeiro. E aí é uma vaguinha para um brasileiro. Aí esse brasileiro que já vai tremendo nas pernas, porque vai ver o Frone, o Fraser. Talvez tivesse mais, a gente também não consegue muito ter essa... Porque a gente também não tem e aí não consegue performar bem às vezes. E aí o CrossFit não olha pra gente. Né? Então isso é um processo. Mas eu acho que a gente não está tão longe. A gente basta acreditar mais. Acreditar. Muito longe. Tanto você vê o Open aí, a gente ali, ó. Cara, tipo, não existia. Tu olhava assim, eu fazia um ódio do Open, falava, caralho, como é que os caras fazem isso, meu irmão? E tu ficava fudido no chão, tu fala, cara, fui bem. Daqui a pouco, cara, tu fez 5 rounds, cara, 12 rounds. Tu fala, que isso, agora que tá errado, não é possível, cara. Eu vou falar por que a gente está melhorando também bastante. E que falta, que eu acho principal, além é o acreditar e o apoio. O Axel, que é a nossa enciclopédia aqui de dados do Games, quantos atletas nós classificamos nas categorias sem ser categoria principal? Master, Team e tal. Vários já, né? Para mais de 15, 16. Então, chega nessa categoria, eu vou te dar um exemplo. O Alberto Neto classificou 2 atletas femininas esse ano. Então, de 10 atletas, ele tinha 2 lá. Ele tinha 20% do field. Quando a gente chega na categoria de elite, a gente já não tem 20%, porque a gente não tem direito a essas vagas. Além disso, quantos Maria Lívias, quantas Laís, quantos Guis, quantos a gente consegue sustentar para ele estar no nível da elite fazendo o que fazer. Porque quando ela tem 15 anos, talvez ela possa fazer o que a menina de 15 anos faz, que é ir para a escola, depois ir para casa, treinar, comer, treinar e descansar. Quando ela fizer 18, não só o trabalho, mas a sociedade começa a exigir outras coisas dela. Ela não pode simplesmente só treinar. A família começa a virar e falar, é isso que você quer para a tua vida? Esse vai ser teu futuro? O namorado, a namorada, começam a exigir, você vai deixar de sair comigo hoje porque você vai dormir para treinar? Então, assim, na hora que a gente conseguir fazer isso com os nossos atletas, a partir daí, a gente consegue reter esses resultados por mais tempo. Porque chega lá no Master, quando talvez tudo estabilizou de novo, a gente tem um cara que já está se aposentando no trabalho, que eu digo dele no trabalho dele, é um cara bem sucedido, que consegue só trabalhar menos e treinar, e ele vai lá e se classifica pro Games de novo. A gente tem um exemplo aí. Éder tem atleta no Games Master. Éder também esse ano. Não, porque o Éder é garotão, pô. O Éder é garotão, pô. Tem um atleta, Luiz Henrique, né, da Black Sheep. Tornou 18 agora, eu acho. Esse foi o primeiro ano de 18 dele. Só que desde quando ele era 16, a Tatá e o Fernando acreditaram nele e apoiaram ele de tudo, assim. Tipo, eles acolheram o menino. Falou, a gente vai te ajudar. E hoje ele está aqui, não é porque é mérito dele, com certeza ele treinou muito, mas porque tem dedo do Fernando e da Tatá, que ajudaram ele, não só financeiramente, porque financeiramente mas acolheu, tipo, mano, a gente vai te ajudar, a gente está contigo. E para às vezes as pessoas é importante isso. É um efeito cascata, quando você acredita na pessoa, a pessoa, eu quero te devolver. Então, tipo assim, com certeza ele está aqui, ele quer devolver para Fernando e para o Tatá o apoio que eles deram. Falou, eu tô aqui representando a Black Sheep. Então, assim,
é o nosso papel quando formar essa galera, falar, meu, vamos tentar te ajudar. É difícil, velho, eu sei que é difícil, mas, meu, é a nossa tentativa, tipo, de resgatar alguém, entendeu? Galera, pô, a gente ficaria aqui horas e horas, né? Já, um diretor já mandou cortar, o outro lá de baixo já acenou, então a gente vai ficar por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigado, Neto, muito obrigado, Éder, muito obrigado, Beto, muito obrigado, João. Onde é que a galera pode encontrar vocês aí nas redes sociais, acompanhar o trabalho de vocês, saber mais quem quiser? Neto? Instagram, Tia Alberto Neto, e eu acho que é isso, eu não tenho site, não, só Instagram. Esses caras aqui tem bastante coisa. Esse daqui você vai ter que botar uns 8 links Esse é do aqui marketing, esse é do marketing, nas esse é do notas. marketing. Vou fazer, ó, galera. Vai chegar pra vocês, não se preocupa não. Cross Performance Training, pode seguir, tá? No Instagram, que a gente fala muito conteúdo aí sobre cross training, treinamento, enfim. Então sigam lá, beleza? Beto? O meu pessoal, Beto Cardoso, @BetoCardoso, meu trabalho de treinamento de alto rendimento, @MoreRepsTraining, Vitória CrossFit, também vai mexer em qualquer lugar. Mas eu não sou também popular que nem eles, não, tá vendo? João? O meu é João Neto CFIG, meu box lá é CrossFit IG. E é isso, só. Não, o João tá nas redes sociais, tá? Tô na rede Tá bom. social. O Beto que tem que ir e o Neto tem que começar mais também. Bom, vamos dar a mão pra esses caras, né? Pra ver se eles levam a gente, pô. Galera, muito obrigado. Não esqueça de deixar o like aqui no vídeo, se inscreve no canal da Hopper. Todo mês um videocast novo aqui pra vocês. Um abraço e até o próximo.